A paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 12, e o texto diz assim: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quando nós pensamos em uma monarquia, que era muito comum naquela época, nós podemos lembrar que para que uma pessoa chegasse perto do rei, era necessário que esse rei desse alguma autorização. Ou o rei chamava a pessoa para conversar, ou a pessoa pedia para entrar na presença do rei, e em algumas situações o rei estendia o cetro como um sinal de que a pessoa poderia se aproximar e falar com ele. Pensando em Deus como o Rei dos Reis, é bem aceitável dizer que para que alguém entrasse no templo para oferecer algum sacrifício a Deus, era necessário ter uma permissão de Deus para isso. Isso é o que podemos entender em um primeiro momento a partir de uma simples leitura desse versículo. É muito desconfortável quando alguém vai te fazer uma visita sem ter sido convidado, não é verdade? Era assim que Deus se sentia. Ele não queria ver aquelas pessoas no templo oferecendo sacrifícios em vão. Então, a pergunta que Deus fez nesse versículo é mais ou menos assim: quem foi que te convidou para pisar na minha casa? O templo de adoração a Deus sempre foi visto como um lugar santo. E as pessoas precisavam guardar os pés, ou seja, tomar cuidado para não chegarem ao templo de qualquer maneira. E será que continua sendo assim hoje em dia? A igreja que você frequenta é um lugar santo, onde as pessoas precisam se santificar para pisarem lá? Será que as pessoas que pisam no altar, que em teoria seria um lugar santo, essas pessoas precisam estar bem espiritualmente? Essas perguntas são importantes porque a resposta talvez seja um pouco diferente em relação a esse período do Antigo Testamento. Porque quando temos Cristo habitando em nós, o templo passa a ser a nossa própria vida, o nosso corpo. Isso significa que não deve haver diferença no nível de santidade requerido para você pisar no altar, ou na igreja que você frequenta, ou mesmo na sua própria casa. Porque nós precisamos ser santos em todos os lugares. Então, talvez seja até mais difícil para nós do que para o povo de Israel. Ao mesmo tempo que queremos que nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, nós temos também o dever de viver 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, em santidade. Isso só é possível quando priorizamos a oração e o estudo da palavra de Deus. Não é fácil. Nem sempre nós conseguimos, mas essa é a vontade de Deus para mim e para você. Voltando para o texto, é importante entendermos que o desejo de Deus não é que as pessoas deixem de ir até Ele, mas sim que abandonem o pecado para depois se aproximarem dele. Dentro desse contexto, nós vemos que não faz sentido também uma pessoa querer se tornar perfeita para depois receber Jesus e se tornar membro de uma igreja aí. Porque com a nossa própria força, nós não somos capazes de fugir do pecado. Nós não somos capazes de sermos pessoas perfeitas. Nós precisamos de uma intervenção divina para isso. A luta entre a carne e o espírito ocorre constantemente dentro de nós. Você precisa da ajuda de Deus para fugir do pecado, mas você também precisa fugir do pecado para se aproximar mais ainda de Deus. Ou seja, não é na nossa força que nós conseguimos vencer o pecado, justamente para que ninguém se glorie pensando que é forte. Mas, pensando nesse contexto histórico, sabemos que o templo era visto como um lugar santo. Justamente por isso, deveria ser óbvio para o povo que eles deveriam amar a santidade para oferecerem um culto no lugar santo. Só que, infelizmente, não era assim. Essa bagunça se repete
nos dias atuais. Por quê? É grande o número de cristãos que vivem no pecado e que não se importam com a santidade. Estão pensando que podem comprar a salvação participando de todos os cultos ou trabalhando na igreja, mas essa vida aparentemente justa vai ter um final triste e talvez de surpresa no lago de fogo e enxofre. Não adianta falar que é cristão ou trabalhar na igreja por desencargo de consciência. Não adianta pedir perdão pelos pecados que você sabe que vai continuar cometendo. Um dia a conta vai chegar para cada um de nós. O que você pensa sobre a sua vida e o que os seus amigos pensam sobre você pode ser muito diferente do que Deus pensa sobre você. Esse negócio de achar que Deus tem um pensamento de paz e não de mal pode não se aplicar a você. Já pensou nisso? Ou você prefere acreditar que pode continuar vivendo no pecado porque Deus é amor e vai te salvar? A palavra de Deus é muito séria. Meu objetivo com esses vídeos não é ganhar seguidores. Meu número de visualizações é muito pequeno. Mas o meu objetivo é trazer o verdadeiro evangelho para que você conheça a palavra de Deus, para que você seja salvo. O texto que nós lemos fala em pisar, mas é pisar no sentido de pisotear, mostrando um completo desprezo pelos atos do Senhor. Deus não quer que a sua vida se perca. Então seja sincero consigo mesmo e com Deus. Abandone o pecado de vez e enquanto há vida, enquanto há esperança. Deus não quer que você vá para o inferno. Seja sincero. Abandone essa vida que você está achando que está tudo bem, quando na verdade você está cada vez mais distante de Deus. Faça isso antes que seja tarde e deixe que o Senhor Jesus Cristo guie os seus passos de acordo com os ensinamentos que Ele nos deixou na sua palavra. Eu espero que Deus continue abençoando a sua vida. Fique com Deus.